bidos da justiça, meus bidos, decenautas, meus bidos infinitos. Hoje, galera, finalmente eu estou aqui para falar da edição definitiva, da edição que todo leitor de quadrinho deveria ter, que é a história Crise nas Infinitas Terras. Cara, eu nunca fiquei tão feliz de poder trazer uma edição assim pro canal como essa. É uma edição que eu aguardo há muito tempo para ler. E eu comprei e eu enrolei vocês de que ia ler, e acabou que tava demorando porque, mano, olha o tamanho desse bloco. Eu tinha que tirar um bom tempo da minha vida para essa HQ. Então, eu li e, cara, eu sou muito feliz em dizer que ela é incrível, sabe? Primeiro, eu gostaria muito de falar do quanto definitiva ela é, porque a Eagle Moss chegou a lançar uma edição da Crise nas Infinitas Terras com umas 300 páginas, que compila a história da crise inteirinha, né? Porém, é só isso. Essa edição aqui, ela compila um monte de extras que fala de tudo, desde a criação para o que aconteceu com o universo DC pós essa crise. Traz todo o conceito do Marvel Wolfman sobre o projeto, em como ele teve a ideia, em como o nome do monitor antes era bibliotecário, e o fato do processo que teve para eles conseguirem matar a Supergirl, entende? Então isso é muito legal. Eles ainda têm um momento dessa edição aqui que eles trazem todas as terras, o que acontecia em cada terra, todas as terras que haviam sido criadas até a crise, porque depois da crise todas essas terras viraram uma só, né? Então é muito legal porque havia 1 bilhão que eu não conhecia, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque a Eagle Moss tem uma edição dessa por quase R$200 ela tá vendendo essa edição, sabe? E até hoje o preço cada vez mais aumenta, sabe? É difícil de abaixar. Enquanto essa edição sempre foi uns 120 no máximo. E eu peguei ela, e eu sou muito feliz em dizer isso, eu paguei por R$70. E eu nunca vi abaixar pra esse preço de novo. Ah, que isso? Então, nossa, cara, que lindo, cara. É aquele tipo de promoção que vale a pena pra sua vida inteira, sabe? E aí, tem todas essas curiosidades, o que demorou pro vídeo sair por isso, sabe? E de qualquer forma, o acabamento é incrível. A capa em si é linda, sabe? E ela tem o pôster inteiro, não é daquele jeitinho da Eagle Moss que pega só aqui, sabe? Então, eu tô falando tudo isso e eu nem tô sendo patrocinado, entende? E o que eu gosto nessa saga é porque ela foi criada tanto quanto um amor para a DC, para homenagear a DC, como para arrumar a DC. Porque caso você não saiba, a DC tinha muitas terras na época dos anos 80, sabe? E as pessoas, os leitores, estavam ficando confusos em relação a isso. Porque haviam tantas terras e a gente não sabia qual era a cronologia, qual fazia parte do canone e qual não fazia, sabe? E novos leitores ficavam ainda mais perdidos. Então a DC queria arranjar um jeito de arrumar tudo isso. E eles pensaram na Crise nas Infinitas Terras, né? Para juntar todas essas terras em uma única terra e assim trazer novos leitores. Tanto que essa edição foi o que acabou originando Batman Ano 1, escrita pelo Frank Miller, Superman, do John Byrne, né? O Homem de Aço. Então, ela foi muito importante. E o que acontece? Eles anunciaram essa saga uns 4 anos antes, porque ela saiu em 1985 e era a época que a DC fazia 50 anos. Então eles queriam comemorar, né? E aí o que acontece? A editora concorrente chamada Marvel viu que eles iam fazer uma mega saga e falaram, vamos fazer uma antes. E aí acho que em 84 ou em 83 saiu Guerras Secretas, que foi uma história legal, que até marcou, né? Que traz vários heróis, mas não chega nem perto disso daqui, cara. Porque Guerras Secretas foi muito mais pra vender boneco. É verdade. A Marvel também tava meio caidinha e juntaram vários heróis e fez um grande sucesso. Tanto que a DC tava com dúvida se iria fazer sucesso, né? Porque séries assim que
juntavam tantos heróis, normalmente não chamava tanto a atenção do público. E aí, cara, com certeza que foi um sucesso. E o que eu mais gosto, por que eu acho que é a maior saga de todas em relação a heróis, quadrinhos e os caramba? Porque ela junta todas as teias, todos os personagens, o universo de si por inteiro. E, cara, eu percebi lendo esse quadrinho que eu conhecia uns 30, 40% da DC em si. Eu não conhecia uma camada de personagem. Eu manjo, em geral, por muitos filmes e séries, pelos quadrinhos que eu li, e porque eu conheço ali Jovens Titãs, Patrulha do Destino, Liga da Justiça, entende? Aqui aparece tanto personagem e eu não sabia quem era quem, sabe? E o que eu acho mais legal é porque você não fica tão perdido. Você pode não conhecer os personagens, mas eu não acho que você deva ficar triste por isso. O que você tem que fazer é seguir a leitura. Você vê ali, não conhece, beleza. Lê quem é o personagem, vai, continua. Não pesquisa, pesquisa depois se você quiser. Por exemplo, eu acabei pesquisando sobre o Espectro. Então, é uma história assim que, além disso, apresenta a Doutora Luz, o Pária, a Precursora, e são personagens que no começo você estranha, mas você vai se apegando aos personagens e no final da história você tá gostando muito desses personagens. O que eu acabei gostando muito disso, porque eu não vou mentir, no começo eu me senti muito perdido e isso meio que bateu mal pra mim assim, porque eu não tava entendendo tanta coisa que tava acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E isso também me fez até achar que a Panini, ou alguma lançadora de HQs aqui do Brasil, deveria ter lançado algo que eles lançaram lá nos Estados Unidos, junto com a crise, que era Who is Who? Quem é quem? E eles apresentavam quem era cada personagem que iria fazer parte da crise. E eu acho que isso seria muito importante, porque a Liga eu já conhecia. Mas e os outros personagens, entende? Eu não sabia qual era o passado deles, eu não sabia como me importar com eles no geral. Mas, mesmo assim, a história ela começa no pique, porque você tem um sentimento de urgência, de que realmente as coisas estão dando ruim. Você começa a edição, já tem 3 terras morrendo na sua cara. E aí, o bicho começa a pegar, porém, eu admito que eu ainda não estava totalmente imerso na história. Eu tava acompanhando, mas às vezes batia um sono, porque querendo ou não, é uma história dos anos 80, então ela ainda tem aquele estilo que eu diria que é um pouco arrastado, é um pouco clássico, né, dos anos 80, mas eu acho que também vai muito além da época. Eu acho que ele tem um aspecto antigo, mas ao mesmo tempo ele consegue bater com o moderno. Eu acho que é uma leitura atemporal, assim, ela pode ser um pouquinho, mas bem pouquinho prejudicial, mas ainda assim ela é muito boa de se ler. Você vai acompanhando e você vai entendendo e as coisas vão piorando. Porém, o que acontece? Eu acho que demorou pra me apegar porque tava tendo um sentimento de urgência, mas os heróis ainda estavam perdidos. Eles estavam tentando fazer algo pra mudar ali, pra ajudar, para que a crise não acontecesse. E aí, quando chega na edição 6, que é quando eles realmente vão bater de frente com o vilão, aí me pegou. Porque, cara, pensa, tava na edição 6, são 12 edições, então tinha muita coisa pra frente pra acontecer, e tava na 6. Cara, quando eles foram de frente, que é a mesma edição que a Supergirl morre, nossa, cara, que edição do caramba. Ah, e eu não quero dizer assim, porque vai que pra alguém é spoiler, mas, gente, todo mundo sabe que a Supergirl e o Flash Barry Allen, morrem na crise, né? Eles morrem, depois eles voltam, claro, porque é assim no universo de quadrinhos. Mas eu achei incrível porque as mortes foram muito impactantes. Você pode saber que eles vão voltar, mas as mortes não deixam de ter um impacto. Cara, a Supergirl, ela tem um momento só dela que por mim é o meu momento favorito da saga inteira. Ela domina, ela faz de tudo pra proteger o Superman e ela acaba se sacrificando, por assim dizer. E é sensacional, ela dá uma de heroína que, meu Deus, que heroína, sabe? Aquela hora que a Supergirl te ganha. E em seguida, na edição seguinte, já tem a morte do Barry, que é muito bem feita, que você vê quanto o Barry Allen é um Flash, é um super-herói do caramba, entende? Então, foram 2 mortes que eu realmente fiquei feliz de ler e sentir o impacto. A própria da Supergirl, eu quase não comentei, que me emocionou, cara. A lágrima subiu no olho assim e eu fiquei impactado. O Superman sofrendo é a coisa mais triste do mundo. E depois disso, cara, os personagens sofrem, mas aí o bicho pega também. E as coisas vão só aumentando até que tem o clímax, parece que eles derrotaram. E aí vem mais 2 histórias. O que eu conheço primeiro a crise do crossover que teve no universo das séries, né? E meu Deus,
Não chega nem perto dos quadrinhos, cara. Porque eu lembro que quando acabou meio que a crise, acabou, quando teve de volta num episódio lá do Legends of Tomorrow, eu senti meio estranho, falei, nossa, mas era muito melhor ter derrotado ali e os caramba. E nessa edição acontece o mesmo, só que eu não tive esse sentimento, fazia total sentido o vilão voltar ali e ele volta pior, e aí tem mais sacrifícios de personagens. Cara, eu nem sabia disso, porque tem a Terra 2, e a Terra 2 ela é baseada na Era de Ouro, que é o começo ali, junto com a Action Comics, a criação do Superman. Então a Terra 2 tem o Superman verdadeiro, o Superman clássico, o original, enquanto a Terra 1 é o Superman mais pra frente, assim, mais evoluído, por assim dizer, sabe? São dois Supermans diferentes. E aí eles deixam uma cena, um arco ali, um fechamento para o Superman do Action Comics 1, né? O primeiro Superman, o grande herói da DC, só pra ele. E eu achei isso tão legal. É uma forma tão bonita de se homenagear um personagem tão grande, sabe? Então, eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito bonito. Mas eu admito, se eu pudesse destacar um pequeno probleminha aqui, foi em relação aos vilões, porque depois que a crise acaba, tem um determinado momento em que tem um destaque ali pros vilões. Eles querem juntar todos os vilões da DC pra dominar a Terra agora, né? Aproveitar que a Terra, ela tá frágil, né? Que agora ela pode ser dominada por alguém de uma forma fácil. E aí meio que gera um pouquinho de história em relação a isso. Mas depois, isso dura umas 10 páginas. Depois disso, as coisas acontecem de novo e aí vem o Espectro e, meu Deus, é muito legal. O lance dessa história é porque ela é uma baita homenagem à DC e ela é um arco grande, você sente a importância dela. Não é o tipo de saga que vai ser só uma saga ali pra fazer dinheiro, como depois dessa crise começou a acontecer bastante, né, pra Marvel e pra DC. Não, ela é algo que marca e você sente que o impacto dela dura até os dias de hoje. Não parece que foi algo batido só naquela época, como Guerras Secretas da Marvel foi. Não, ela foi importante, e é isso que eu acho legal, e é por isso que eu acho que ela é a maior saga de todas, entende? E mesmo que ela crie futuros erros, assim, na cronologia da DC, porque ela tentou muito pra arrumar a cronologia da DC, porém ela acaba pecando. Por exemplo, o Barry Allen, o lance é, no começo eles queriam fazer essa ideia de juntar todas as terras de uma só e fazer com que os personagens esquecessem tudo o que aconteceu. Porém, os caras começaram a falar, irmão, mas se você fizer isso, os heróis vão esquecer de sacrifícios importantes, como o da Supergirl e do Barry Allen. E aí eles falaram, putz, é mesmo, né? A gente não pode fazer isso. E aí eles meio que tiveram que deixar a lembrança, pelo menos, dos heróis que participam de tal momento ali, do final de todas as batalhas, né? Mas, de qualquer forma, isso acabou acarretando, por exemplo, o Barry foi voltar só em 2009 com o Renascimento, né? Um arco que a Panini lançou recentemente, um encadernado, e eu tô pra comprar. O lance é que quando você pega essa edição, ela foi lançada na época em que a crise estava fazendo 20 anos. Então, o Flash ainda não tinha voltado. E aí eles comentam que o Flash era considerado o santo da DC, como um personagem que morreu e continuou morto e ninguém mexeu com isso. Mal sabiam eles que uns 4 anos depois isso ia acontecer, tá ligado? É fogo, os heróis sempre vão voltar, tá ligado? Mas ainda assim vão voltar por um motivo bom, porque se o Barry não tivesse voltado, não teria Flashpoint, que é um baita de uma história. Sem contar, algo muito importante que eu quase esqueci de falar é em relação à importância dos Lanternas Verdes, de Oa, o planeta da tropa dos Lanternas Verdes, ser tão importante na crise. Eu achei isso muito legal, o quanto eles praticamente fazem parte da origem do multiverso, cara. Isso é muito legal, sem contar que tem outras coisas que os deixam muito importantes para a saga inteira, né? Não só a criação do multiverso, mas também em relação ao poder que eles podem ajudar para derrotar o Anti-Monitor. É que não tem como, mas ter isso nas mãos dá um sentimento muito de orgulho, sabe? De que você tem uma das histórias mais comentadas, aclamadas e maiores dos quadrinhos, entende? Então, dá uma grande felicidade e faltou um erro meu aqui, né, de não comentar, caso você realmente não saiba a história, que é simplesmente o fato de que existe um personagem chamado Anti-Monitor, não é nem um personagem, por assim dizer, mas tem um Anti-Monitor e tem um Monitor. O Monitor quer salvar as terras e o Anti-Monitor não, por isso que ele é anti. Brincadeiras à parte, ele vai lá e decide destruir cada terra. E ele começa a destruir um monte, e isso acaba sugando o poder do Monitor. O Monitor vai lá, usa todo o poder dele para juntar os maiores heróis das únicas terras que estão sobrando ali, que são umas 5, 6.
e aí ele junta os heróis, e a guerra começa, e eles vão tentar salvar o universo, e tudo isso vai acabar finalizando em um final que vai juntar todas as terras. Aliás, isso é uma cena muito interessante, porque eu acabei me confundindo com tanta terra. Por exemplo, eu não sabia que o Shazam era de outra terra. Eu achei que quando ele tinha sido comprado pela DC, ele já tinha entrado no universo regular da DC. E não, ele faz parte de uma terra chamada Terra S, tipo, de Shazam, entende? E aí, por causa desse crossover que ele acaba entrando pro universo regular da DC. E eu não fazia ideia disso, eu achei isso muito legal. Aliás, falta de respeito minha não falar, né, que além do Marv Wolfman ter sido o cara que teve a ideia, que tentou fazer a história acontecer e que é o roteirista de tudo isso, temos os desenhos de George Pérez. Cara, que desenhos lindos e maravilhosos. São desenhos assim que eles conseguem te apresentar quem é cada personagem, você consegue reconhecer cada um, tem traços muito legais e ainda assim é um desenho que é bem anos 80, mas daquele que homenageia as épocas, sabe? Ele tem uma forma de desenho que eu acredito que bate pra todas as épocas. Ele tem, tanto tem aquele estilo dos anos 80, quanto ele funciona muito bem nos tempos de agora. Então é isso, galera. Foi muito bom falar desta edição, deste encadernado aqui no canal. Eu realmente quero ver nos comentários tudo que você quiser falar e tudo que você acha sobre essa história, o quanto ela impactou para o universo. Se você quiser dar algumas curiosidades que eu possa não ter visto já em tantas curiosidades dessa edição definitiva. E se vocês já leram, qual que é o momento mais impactante pra vocês da história? Qual é o momento que você mais gostou? Se quiser falar de um monte de spoiler da história aí, comenta aí, porque eu realmente adorei. Os momentos mais icônicos é o do Superman da Terra 2 no final, é a do Flash, é a da Supergirl e muitos outros mais. Aliás, cara, não tem como uma pessoa não conhecer aquele pôster maravilhoso do Superman segurando a Supergirl. É definitivamente um dos quadros, assim, de capas de histórias mais famosos dos quadrinhos da DC. E é realmente incrível ver que não é só uma capa, sabe? Ela tem um grande impacto ali dentro da história. Cara, foi uma leitura muito agradável de se ter. E com certeza eu vou reler depois de um tempo, quando eu tiver acabado outras edições que eu tenho pra ler, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou!